sou Daniela Ferreira, neuropsicopedagoga. Bem-vindos ao episódio 3 do NeuroStarCast, o podcast da Neuro Sem Neurose. Hoje estou aqui com uma convidada super especial, Ana Paula Ubatuba, pedagoga como eu, psicopedagoga como eu. Nós vamos conversar hoje sobre temas bem importantes e vamos falar um pouquinho sobre dificuldades ou transtornos de aprendizagem. Essa é uma dúvida que muitos profissionais têm, muitos professores e muitas famílias. Então, como identificar se o seu filho precisa de ajuda, precisa ser avaliado ou não? Então, Ana Paula, um prazer receber você aqui. Olá, bom dia. Dani, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar trazendo conhecimento para as famílias, né, que nos acompanham, que seguem o seu trabalho, que acompanham o meu trabalho também, e como esse conhecimento nos dias que a gente vive atualmente são super importantes. Vou me apresentar rapidamente. Bom, eu sou Ana Paula Ubatuba, sou pedagoga, sou psicopedagoga clínica institucional, sou também professora de educação socioemocional. Hoje em dia me divido entre o atendimento clínico e as aulas de educação socioemocional em escola. Trabalho com Fundamental 1 e também trabalho como mediadora de crianças do ensino do Fundamental 2. Então, assim, a gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês e, mais uma vez, obrigada pelo convite. Imagina, um prazer. Bom, gente, hoje é um papo aqui de pedagogas, vamos falar sobre a realidade, né, das famílias. Sim. Nós já trabalhamos muitos anos em escola, sabemos exatamente o que é o chão da escola. Sim. A necessidade do professor, as dificuldades que os pais enfrentam, né? Por isso até achei importante ter uma outra psicopedagoga aqui, com tanta bagagem, com tanta experiência. E, assim, muitas famílias têm dificuldade de identificar o que está acontecendo com o seu filho, né? Não só as famílias, como os professores, profissionais da saúde, muitas vezes, né? E da educação. Então, a gente sempre se baseia pelos marcos do desenvolvimento, né, Paula? E aí, esses marcos do desenvolvimento é o que vão direcionar o que está acontecendo com essa criança. Será que ela está se desenvolvendo dentro do esperado, né? Que uma criança neurotípica, que é a criança que está dentro do esperado, da normalidade, entre aspas, né? Como a gente identifica isso? Se essa criança está se desenvolvendo bem ou não, para que a gente possa, depois disso, através de uma abordagem, de uma avaliação, identificar se ela pode ter uma dificuldade, um déficit nesse desenvolvimento ou um transtorno. Paula, o que você fala sobre isso? Eu acho que o principal hoje em dia, né, nós viemos de uma geração que a gente ouvia muito assim, nossos pais, né, ouviam muito assim, calma, cada criança tem seu tempo. Uhum. E isso hoje já caiu por terra, né, os estudos científicos estão aqui presentes, a neurociência cada vez mais avançando, e hoje em dia a gente precisa, como pais, né, como familiares, professores, principalmente os professores, né, as escolas que estão diretamente com essas crianças, né, no dia a dia, precisa estar justamente ligadinho nessa parte. Bom, se aquela criança está apresentando algo que está fora do esperado para aquela faixa etária, é hora da gente ligar o alerta e a gente já, como escola, indicar uma avaliação, como terapeuta, né? Quando a família nos procura, a gente escutar através da anamnese aquela história clínica daquela criança, como aquela criança se desenvolveu e como pais. Poxa, se o meu filho, vou dar um exemplo, tem 2 aninhos, ele já não está balbuciando as primeiras palavras, ele não fala papai, ele não fala mamãe. Bom, liga o sinal de alerta, pai, mãe, algo tem de errado aí com seu filho. Essa frase que a gente escuta, não, isso é normal. Não, precisa investigar. É melhor pecar, né, pelo excesso do que pela falta.
Exatamente. E assim, essa coisa, a gente ouve muito isso em escola, né? Sim. Quando eu fui professora, coordenadora de escola, eu ouvia muito isso. Ah, mas cada um tem o seu tempo. E eu já reproduzi essa fala muitas vezes. Qual professor nunca reproduziu isso, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Só que depois, né, estudando mais a mente humana, partindo para essa área clínica e, como você falou, o avanço dos estudos científicos mostraram pra gente que não é bem assim, tem o seu tempo dentro do esperado. Isso. Né? Então, assim, a criança ela pode começar a falar um determinado número de palavras entre uma idade e outra. Ok, se ela está dentro daquele marco, ela tem o seu tempo. Mas quando ela passa daquele marco, aí aquilo ali já passa a ser preocupante. Sim. Então, a gente precisa agir o quanto antes, né? Esperar nunca é uma alternativa. Não. Eu acho que quanto mais precoce a gente verifica esses déficits dessas crianças, a gente consegue intervir de uma maneira muito mais assertiva. As consequências na vida escolar, na vida social daquele ser humano, eles são muito minimizados, né? E aí isso traz um conforto para aquele ser humano, traz um conforto para a família, porque quando a gente, né, trata o paciente, a gente não trata só o paciente. Sim. A gente trata o paciente e a família. Então, acho que cria muita esperança nas famílias, nos pais, de que saber assim, bom, meu filho, ele é neurotípico, ele é diferente, vamos colocar assim, né? Mas ele vai conseguir alcançar e galgar coisas que o filho do meu amigo vai conseguir, né? Eu acho que quando a gente tem esse trabalho que é feito de base, né? Porque hoje em dia a gente ainda tem muito preconceito. Sim. Por falta de informação. E hoje a gente tem a internet, os livros. Hoje você bota aí no YouTube, você tem muita informação sobre transtorno, sobre dificuldade de aprendizagem. Então, acho que cada vez mais as famílias também estão se envolvendo, estão percebendo, né, como que isso faz a diferença na vida e no desenvolvimento de seus filhos. Sem dúvida, Paula. E assim, quando a gente fala em desenvolvimento infantil, a gente fala aí predominantemente de 4 áreas da vida, né? Que é o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, da cognição e o socioafetivo. Sim. Então, muitas vezes a criança ela vai bem no desenvolvimento motor, mas ela não vai bem no desenvolvimento da linguagem. E esses marcos é que vão dizer pra gente lá no consultório, quando a gente faz a nossa avaliação, é que muitas vezes pode ditar um caminho para um possível transtorno. É bom você falar isso porque a gente, muito em sala de aula, agora eu vou trazer um pouquinho da visão de sala de aula. Às vezes você tem aquele aluno que é excelente, que só tira notão. Isso. Mas é um aluno que comportamentalmente ele é o que destoa do grupo, é o que tá sempre agitado, é o que tá sempre assim, aquele menino não fica quieto. Ou temos o contrário também, aquele que é muito quietinho, que quase não socializa. Então é aquilo, né? Tudo que é em exagero, o ideal é o equilíbrio, né? Então a gente precisa ter esse olhar aguçado para perceber se aquela criança está dentro desse equilíbrio, né? E vários fatores podem influenciar esse desequilíbrio. E o equilíbrio também, né? Sim, e na escola o professor ele trabalha com o desenvolvimento integral do aluno. Sim. E muitas vezes o professor ele vê que na linguagem não está desenvolvendo, mas no socioemocional está desenvolvendo. Ah, cognitivo tá bom? Tá tudo bem. E não é bem assim, né? Graças a Deus as escolas hoje estão mudando a visão por conta da nova BNCC. A gente vai lá para a BNCC, né? Onde o desenvolvimento socioemocional é fundamental. Você é professora de uma disciplina ligada a isso, sabe muito bem o que eu tô falando, né? Então, muitas vezes a criança, ela é cognitivamente falando, ela é ótima, mas ela não tem um bom desenvolvimento motor. Ou ela não tem um bom desenvolvimento da linguagem. Então, qualquer etapa, qualquer habilidade que se identifique que está em prejuízo
é um sinal de alerta. É importante que a família busque ajuda, que a escola sinalize, o professor sinalize para o coordenador e vamos chamar essa família para poder orientar e buscar a ajuda de um profissional competente. Com certeza. A escola tem o hábito de encaminhar para o pediatra, né? Muitas vezes quando eu trabalhava em escola, a criança não está desenvolvendo bem a parte da linguagem. Vamos encaminhar para o pediatra. E manda para o pediatra e o pediatra fala. Até os 4 anos vai falar, tá tudo bem. Não, tá tudo errado. Vamos lá, tá tudo errado. Tá tudo errado que até os 4 anos vai falar e deixa. Tá tudo errado quando a escola encaminha para o pediatra. Não, existe uma equipe terapêutica que vai avaliar essa criança e vai ver a necessidade de encaminhar para um médico específico, que no caso não é o pediatra. Nesse caso seria um neuropediatra, sim, um psiquiatra infantil, dependendo do que a criança apresente, né? Então, existe todo um trâmite para que essa intervenção precoce, ela aconteça. Então, às vezes, a escola fica rodando em círculos, a família fica rodando em círculos, porque não sabe quem procurar, o que fazer, e a criança ela vai perdendo tempo com essa dificuldade. E aí, claro que assim, gente, o cérebro, graças a Deus, ele sempre se modifica. Mas existe o que a gente chama de janelas da oportunidade, que é o momento em que o cérebro da criança está preparado para aprender de uma maneira mais simples. Então, quando a gente perde essas janelas da oportunidade, dificulta, né? Exatamente, é um sofrimento maior que gera para a criança, para a família, para todos. E aí começam as cobranças, né? Ai, mas o meu filho não aprende. Ai, mas o filho do meu primo tá aprendendo, o filho do meu irmão tá aprendendo. E aí isso também gera uma carga emocional naquela criança, porque às vezes a gente acha que a criança não está entendendo aquilo, mas ela tem noção do que ela passa, da dificuldade que ela sente, ela consegue perceber que ela não consegue atingir o que o coleguinha da sala de aula atinge, e quanto que isso também pode desestimulá-la, né, ao aprendizado. Então, são nuances muito importantes que a gente precisa, né, estar atento. Quando eu falo até às vezes a gente, que eu também sou mãe, tenho 2 filhos, então a gente precisa estar sempre assim, sempre com o nosso alerta ligado, né? E hoje em dia o que eu percebo também, que está começando um movimento nas escolas, né, das escolas trazerem essa informação para os seus professores, para os seus coordenadores. Por quê? É na sala de aula, eu acho muito importante tocar isso, porque é na sala de aula que o professor está ali quase que praticamente a metade do dia com aquela criança, com aquele ser humano. Então, assim, ele tem também uma responsabilidade no sentido de observar. E o professor, eu sempre acreditei nisso e acredito, ele é uma pessoa que tem o poder de transformar vidas, né? Então, sim, quando ele observa que algo diferente está ali com aquela criança, ele leva pro superior dele, pro coordenador, pro orientador da escola, ele observa, faz relatório, a escola chama essa família, que bom que se depois de avaliado, depois de investigado, não deu nada, né? Pode ser um momento, é só uma dificuldade que aquela criança esteja passando, né? E não um transtorno. Então, acho que é importante sempre permear essas áreas, essas observações, para que a gente também tenha na mente que tem um bom trabalho sendo feito também, né? Então, assim, as escolas que hoje em dia estão visando, buscando isso para o seu grupo, estão à frente, estão caminhando aí num desenvolvimento, acho que educacional mais correto, mais fechadinho, né, mais observador, que vai trazer no futuro bons resultados. Exatamente. E dentro desse processo investigativo, eu sempre digo que o professor, ele é peça-chave. Sim. Ele é o primeiro, muitas vezes, a identificar que a criança está apresentando algo diferente. Às vezes até antes da própria família.
né? Então, assim, o professor é o primeiro, ele é o mais importante, muitas vezes, nesse processo de avaliação. E, às vezes, o professor, ele é tão esquecido num processo que é tão importante, né? Acho que foca-se muito no olhar médico, no olhar clínico e pouco no olhar educacional, no olhar do professor, que é aquela pessoa que está ali e que está diretamente estimulando aquela criança, né? Porque quando a gente fala em dificuldade no desenvolvimento, a gente fala também em estimulação. Então, para que essa dificuldade ela não aconteça ou ela seja minimizada, é importante que essa criança seja estimulada desde muito cedo. Então, em casa, a mãe, o pai, enfim, a pessoa que está com aquela criança precisa estimular essas habilidades. Quanto mais estímulos, melhor ela vai desenvolver. E a escola é a extensão de casa. Sim, tem que ser uma parceria, né? Isso. A escola, o professor, ele precisa estimular, ele precisa observar, bom, nessa área aqui não está desenvolvendo bem. O que o professor de educação física pode fazer para ajudar essa criança a desenvolver a parte psicomotora, já que não está desenvolvendo bem? Porque a estimulação é tudo. E hoje em dia, no mundo tão tecnológico que a gente vive, né? No mundo, assim, muito imediatista. Essa semana eu estava ouvindo na internet um relato de uma profissional falando, assim, que a criança hoje, ela não sabe esperar. Sim. Né? Então, assim, se ela quer... Ela falou assim, na minha época, eu queria ver o desenho do Tom e Jerry. Então, eu sabia que ele passava no programa X 2 vezes por semana no determinado horário. Então, ela tinha que esperar para assistir aquele programa. Hoje em dia, não. Você pega o celular, digita lá Tom e Jerry, você vai ver na hora, online. Então, assim, os pais também precisam, né, estar atentos que a criança precisa também da frustração, né? Como isso é importante, saber dizer o não, a criança conquistar as coisas, né? Ter regras. Então, esse conjunto de dicas que nós estamos dando aqui, eu acho que eles são muito valiosas, essas dicas. Por quê? Porque a gente vai estar ajudando essas famílias, né, a terem esse olhar mais, assim, vamos dizer, técnico, né? Do que ele pode estar como responsável, colaborando. E quando eu falo responsável, não é só o pai, a mãe, é o profissional da escola, é o avô, é a avó, é a tia, quem está ali guiando aquela criança, né? Porque esse guia é o dia a dia. A gente não... A criança, ela tem que saber que ela tem que levantar, que ela tem que arrumar a mochila, que está na hora da escola, que está na hora do banho. Tudo isso é muito importante para ela poder saber e ir se desenvolvendo, porque senão as crianças hoje estão robotizadas. Sim. Né? A criança hoje em dia, às vezes, não quer fazer uma pesquisa, não quer ir a uma biblioteca. Ah, não, tia, joga no Google. O Google está aí, né? As inteligências artificiais estão aí. Então, acho que a gente está precisando hoje dar uma pausa, dar uma respirada, rever conceitos, rever valores, né? Porque na nossa geração deu certo, por que, né, das crianças atuais não vai dar? Exatamente. Né? Eu acho que tem que ser um equilíbrio, a gente volta para o equilíbrio, né? Precisa estar realmente... A gente saber usar a tecnologia, mas de forma assertiva. É o desenvolvimento socioemocional que tem ficado tão precário, né? Então, eu não posso frustrar o meu filho e automaticamente eu não posso frustrar o meu aluno, porque se eu frustro o meu aluno, a família vem em cima de mim, porque a família não aceita. Então, o professor, ele perde a força nesse momento, porque a família libera e se o professor, ele tenta ser mais disciplinador, ele acaba sendo mal visto pela... Transgressão, né? Exatamente. Então, é complicado. É uma série de comportamentos que precisam ser alterados para que essa geração que vem hoje, ela consiga não ter só maturação, como maturidade. Sim. E maturidade não se ensina. Não. Maturidade se desenvolve com a experiência. Então, se eu não vivo a experiência da frustração, eu não vou me desenvolver na área socioemocional. Qualquer frustração que eu tenha na vida, acabou, eu entro em depressão. E aí eu tomo um remedinho para tentar me curar. Isso é tão sério, né? Isso que você está colocando, porque assim, o que a gente observa hoje, né? Um pai, uma mãe, eles querem que o filho passe no Enem, passe no vestibular, arrume um bom emprego, que seja um ser humano bem-sucedido. Só que
essa carga que muitas das vezes é colocada, são muitas aulas de inglês, muitas aulas extras, né? A carga horária escolar é uma carga extensa, porque hoje a gente vive num mundo competitivo, e muitas das vezes, quando ele é aprovado no vestibular, quando ele é aprovado no concurso ou no primeiro emprego, ele não consegue trabalhar as emoções dele. Então, vai ser aquele funcionário que não sabe conviver em grupo, que não vai saber fazer um trabalho em equipe, que não vai saber aceitar uma regra do chefe, né, uma ordem, porque ele não foi acostumado àquilo. Então, são coisas que a gente precisa realmente estar atentos. E é isso que vai dizer pra gente, né? Tudo isso que, na verdade, a gente está introduzindo, sim, né, a questão da dificuldade ou do transtorno, primeiro para que as pessoas possam entender o que é uma dificuldade e o que vem a ser um transtorno. Então, se a criança ela não é estimulada, se ela está fora dos marcos do desenvolvimento, se ainda assim, mesmo sendo estimulada, ela não atinge os objetivos esperados e passou pela avaliação do profissional, aí sim, é hora da gente identificar se é uma dificuldade ou se é um transtorno. Esse não é papel da escola. Sim, né? Não. A escola, muitas vezes, assim, no afã de ajudar, acaba atropelando os processos. E às vezes o professor ele é psicopedagogo, às vezes ele é psicólogo de formação, e aí ele identifica que a criança está com um prejuízo nesse desenvolvimento e fala: mãe, leva pro neuro porque é autista, leva pro neuro porque tem TDAH. E não é bem assim que acontece, não é papel da escola dar diagnóstico, não é papel da escola levantar hipótese diagnóstica. A escola precisa sinalizar que algo não está dentro do esperado. Isso, né? A escola vai identificar a dificuldade, vai chamar essa família e vai encaminhar para o profissional especializado fora da escola. Até o psicopedagogo institucional, ele não tem esse papel. Não. Nem o neuropsicopedagogo institucional. Ele tem o papel de observar, agir dentro da escola, tomar medidas para auxiliar e para ajudar esse aluno, porque a escola não precisa de laudo para poder começar a adaptação curricular, mas essa investigação ela é feita fora da escola. E aí vem a criança para os nossos consultórios psicopedagógico, neuropsicopedagógico, neuropsicológico. Vai para a fonoaudióloga, enfim. Nós, terapeutas, vamos avaliar esse quadro. Então, primeiramente, o que é dificuldade? Eu costumo pontuar a dificuldade como sendo algo extrínseco à criança, né? De fora para dentro. Então, assim, a criança não vai bem na escola porque ela não se adaptou ao professor, ela não criou afinidade, ela não criou um vínculo de amigos, de amizades ali, a qual ela consegue interagir. A metodologia da escola não é adequada para aquela criança. Ela está passando por um problema familiar, separação, briga, falecimento. Então, isso vai trazer para a criança uma dificuldade, porque ela não vai conseguir focar na aprendizagem ou ela não vai ter motivação suficiente para aprender. Então, nós vamos avaliar tudo isso, ver se essa criança tem apenas uma dificuldade. E quando é um transtorno, Paula? Transtorno é diferente, né? Algo que vem de dentro para fora, né? É o que a gente diz que é intrínseco. A pessoa já nasce com aquilo, né? Pode ser desenvolvido ainda, né? Normalmente é desenvolvido ainda nos primeiros anos de vida. Então, e uma coisa que é muito importante a gente observar também, que esses sintomas, essas características, elas são pertinentes àquele ser humano em qualquer ambiente que ele esteja. Então, é na família, é na escola, é no parquinho, é na pracinha, na festinha. Então, ele não tem aquela dificuldade só na escola, né? O nome já diz, dificuldade. Então, o transtorno é algo neurobiológico, é uma disfunção cerebral, né? É uma forma diferente do cérebro desse ser humano se apresentar. E aí, dentro dos transtornos, a gente tem os mais conhecidos, o TDAH, o TOD, o TEA, né? Os transtornos de aprendizagem,
Que aí, se a gente for falando, é um outro podcast, né? Com certeza. E nós, né, profissionais da educação / saúde, porque o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo são terapeutas da saúde e da educação, né? Nós vamos identificar os transtornos do neurodesenvolvimento. É importante falar isso. Nós não trabalhamos com transtornos que fogem à esfera educacional, que foge aí ao prejuízo na aprendizagem, né? Então, geralmente, a gente investiga os transtornos do neurodesenvolvimento, que são o TDAH, como a Paula falou, né? O TEA, os transtornos específicos de aprendizagem, transtornos de linguagem, transtornos motores, que vão afetar a aprendizagem de alguma maneira. Mas é lógico que se a criança tem um outro transtorno comórbido, então o que seria o comórbido? É o que vem acompanhando esse transtorno principal. Então, o TDAH, por exemplo, é um transtorno guarda-chuva, né? Sim. Ele traz vários outros com ele. Então, a criança ela tem um TDAH e tem também um transtorno depressivo. Nós não vamos tratar a depressão dessa criança, porque isso aí já é da esfera da psicologia. Sim. Mas nós vamos tratar as características, as dificuldades que essa criança apresenta e que vão interferir na aprendizagem. Então, ela está depressiva, está com a autoestima baixa. Sim. Nós vamos trabalhar a autoestima dessa criança também, né? Mas o nosso foco ali não é em tratar a depressão em si. Por isso que precisamos de uma equipe multidisciplinar muitas vezes. O psicólogo atuando junto com a gente, às vezes o fonoaudiólogo quando é algo que envolve aí o prejuízo na linguagem, né? Então, a dificuldade básica entre transtorno e dificuldade é essa. O transtorno é algo intrínseco, nasceu com a criança, é neurobiológico, então envolve uma estrutura cerebral diferente da criança que é neurotípica. Né? E as abordagens também são diferenciadas. Sim. Então, a criança que não tem um transtorno, muitas vezes ela precisa da psicopedagogia também, né? Claro, e da neuropsicopedagogia, claro. Mas numa abordagem de estimulação, de tentar sanar aquela dificuldade que ela tem, aquela pendência. Se é uma dificuldade bem pontual a nível de conteúdo pedagógico, aí a gente precisa de uma professora de reforço, sim, que é diferente do trabalho do psicopedagogo também, né? Que às vezes as pessoas confundem bastante. Então, o professor de reforço, ele vai trabalhar aquele conteúdo, ela não está conseguindo aprender multiplicação. Precisa de uma professora de matemática de reforço. Mas se ela não aprende a multiplicação porque ela tem dificuldade no raciocínio lógico matemático, precisa da psicopedagoga. Trabalhar as habilidades de raciocínio lógico, através dos jogos, através da ludicidade, né? Então, isso é muito importante porque, como a Dani pontuou aqui, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha de forma integrada, que trabalha fechadinha, essa parceria, escola, família, terapeuta, como isso é primordial e fundamental para esse paciente, para esse ser humano. Porque primeiro ele se sente acolhido, a família se sente acolhida e a gente vai fazendo, né, as intervenções e aquilo ali, aquele trabalho vai se demonstrando, né, vai pontuando e a criança consegue se desenvolver, né? Sem dúvida. E a parceria com o médico muitas vezes também, né? Que é importante. Muitas das vezes é necessário, né? Isso. Tem crianças que precisam de medicamentos. Então, assim, uma coisa que é importante, pessoal, é nunca automedicar a sua criança, a não ser que o neurologista, que o psiquiatra tenha passado a medicação. As medicações existem, são importantes, né? Mas tudo de forma correta. Porque a gente às vezes escuta muito isso, né? O filho da ciclaninha tá tomando determinado remédio e funcionou, que é uma beleza. Mas assim, para cada organismo é um organismo e precisa ter o respaldo médico mesmo, para que tudo flua da melhor forma possível, né? E também com relação ao desmame. Também. Porque às vezes a criança tá tomando o remédio para atenção, melhorou, não vou dar mais não. E ela tá com perda de apetite, não vou dar mais remédio, meu filho tá emagrecendo muito, então não vou dar mais esse remédio. Não façam isso, né? É importante, como a Paula falou,
o acompanhamento médico. O médico é que sabe quando ele tem que tirar, como ele vai fazer esse processo de desmame, não é de uma hora para outra, né? Tudo isso traz um impacto, porque é uma substância que você está colocando no seu organismo. Então tem todo um processo. E confiem no médico. Né? Eu vejo muita resistência de algumas famílias com relação à medicação. A gente entende que nem toda criança vai começar um tratamento com a medicação. Às vezes ela começa só com a terapia, principalmente dependendo da idade e da abordagem médica. Mas leva o médico, ouve o conselho médico também, que é tão importante, né? Acabar um pouco esse preconceito de que, levar meu filho no psiquiatra, meu filho não é maluco. Nossa, então isso aí só prejudica o desenvolvimento dessa criança, né? Então, quando a gente indicar para o psiquiatra, leva no psiquiatra, vamos ouvir, né? O que o médico tem a dizer também. Importante, com certeza, porque ele vai trazer para essa criança, né, de forma assertiva. Porque se não fosse bom, para que existiria, né? Sim. Existiriam os médicos, né? Para que existiria o remédio? E é importante isso que você colocou também do desmame. Outro ponto que eu vejo também na questão da mediação escolar, né? Muitas famílias, o meu filho, isso para as pessoas, né? Para as crianças que têm um laudo, um transtorno. Tem laudo, então precisa do mediador. Não vou usar o exemplo do TDAH, porque é vamos dizer, o transtorno mais comum e mais conhecido, né? Não é porque aquela criança que é portadora do TDAH, ela vai precisar do mediador. Talvez aquela outra que também tem o mesmo transtorno, mas as características se apresentam de formas diferentes. Por quê? Porque somos seres humanos únicos, né? Somos indivíduos. Então, assim, a mediação se faz necessária, mas eu acho que as crianças, isso eu falo porque eu vivencio isso. Então, muitos alunos, principalmente na adolescência, né, que já estão nessa faixa etária que já tem uma compreensão maior e melhor das coisas, eles muitas das vezes usam a mediação como uma bengalinha. Então, não estuda para a prova, não se prepara. A família muitas das vezes fala assim, ele faz a prova com mediação, vitimiza ou se penaliza por aquele estudante e coloca de uma forma assim, ele não vai alcançar, ele tem TDAH, ele tem dislexia, ele tem descalculia. E não, gente, o pai, a família, o professor, ele precisa cada vez mais potencializar aquele estudante, aquela criança e mostrando que ele consegue, que ele é capaz. Então, eu acho que é onde a gente mexe aí nessa questão da autoestima, né? E traz, a gente consegue transformar aquela criança em uma criança poderosa, com gosto de estudar. Porque a criança percebe, eu não vou estudar não, que vai chegar lá, o mediador vai ler para mim. E não é isso, né? Mediar não é isso. Mediar é ser um facilitador, é você fazer com que aquela criança compreenda o enunciado daquela questão, compreenda as palavras, mas eu sempre falo lá para o grupo onde eu trabalho, que eu tenho outras mediadoras, gente, nós somos facilitadoras, mas nós não damos resposta. A criança, ela precisa entender que ela também tem a responsabilidade dela naquele momento em que ela está fazendo aquela avaliação. Perfeito, Paula. Foi muito bom você pontuar isso, porque essa é uma dúvida grande das famílias. Sim. Meu filho vai precisar sempre de alguém com ele do lado? Não. O trabalho da mediação ele é justamente o oposto. É dar autonomia, independência para esse aluno. Só que, naquele momento, ele precisa de um suporte. E é preparar esse aluno para o desmame dessa mediação também, né? Então, inicialmente, ele precisa fazer a prova, todas as provas mediadas. Depois, vamos tirar, vamos ver, essa nota melhorou? Talvez a prova dessa disciplina ele não precise mais da mediação, porque ele vai se sentir confiante, ele vai sentir que ele consegue. E aí, durante a mediação, ensinar para ele as estratégias para que ele consiga fazer a prova sozinho. Então, olha só, você tem déficit de atenção? Vamos sublinhar aqui quais são as partes importantes dessa questão. O que você tem que fazer aqui? Eu tenho que descobrir quantas
balas a criança ganhou, sublinha o comando, porque ele vai aprender essas estratégias e sozinho ele vai fazer isso dali para frente. Esse é o objetivo da mediação, é direcionar no momento em que ele precisa. Eu digo que é como se fosse a bicicleta com rodinha. Isso aí. Inicialmente, você põe seu filho para andar de bicicleta, põe as rodinhas, depois você tira uma, depois você tira as duas. Né? Como é grande a felicidade quando ele anda sem a rodinha, exatamente, né? Porque ali ele vê que ele consegue, você dá a independência para ele. Então, a mediação é isso, é um suporte que não é para a vida inteira e, como você muito bem falou, não é uma facilitação, não é dar resposta, é você orientar, é você ser um suporte naquele momento, para torná-lo forte o suficiente para ele entender que ele consegue. Com certeza. E para isso não precisa de laudo, para isso não precisa de médico, né? Outro dia eu vendo um debate sobre esse assunto, e aí, gente, você é pedagogo, você estudou, você é a autoridade daquele espaço. Você precisa que um médico venha te dizer o que você tem que fazer? Não, você sabe o que você tem que fazer. Você que vai estar com aquela criança, com aquele aluno, adolescente, orientando ele. Você viu que ele tem dificuldade. Então, você precisa que um médico ateste que ele tem essa dificuldade para você ajudar? Não, claro que não. O médico é importante dar o diagnóstico para saber qual remédio que ele vai passar e qual é o caminho ali que ele vai seguir. Pra gente, o que menos importa é o nome do que se tem, e sim as características que esse estudante apresenta e que estão dificultando ali a vida escolar dele. É claro que é importante, às vezes, assim, nós terapeutas darmos um laudo e darmos a orientação para a escola. Claro, super entendo, é importante. É importante a escola saber o nome do que se tem, ok, mas não é o principal. Então, professores identificaram que o aluno tem uma dificuldade, já comece a fazer as devidas adaptações para aquele aluno. Não espere vir um laudo médico. Inclusive, isso é ilegal. Né? Existe uma lei, existe uma nota técnica do MEC atual de 2014, que ela fala muito bem sobre isso. Esperar é crime. Não tem que esperar. É porque você não está dando as mesmas condições, né, para aquele estudante. E uma coisa assim, algo que eu procuro usar muito no meu dia a dia de trabalho, né, é a afetividade. Porque quando, independente de ser um aluno típico ou atípico, quando você tem a afetividade com aquele grupo, porque ali você é uma referência, né? O professor é uma referência. Então, assim, você tem realmente o poder de transformar vidas. Eu não fui... Eu tenho uma outra formação. Eu estou na área de educação há mais ou menos aí 15 anos. Estou com 44 anos. Então, tenho um tempo em uma outra formação. E hoje, eu escolhi a educação porque eu acredito no poder transformador que a educação tem. E eu sempre quis ser o educador, uma educadora para os meus alunos que eu não tive na minha época da escola. Então, eu acho que professores, educadores, e quando eu falo educadores, é desde o porteiro que recebe o aluno todo dia, até a tia da limpeza, a tia da cantina, os profissionais, né, que estão envolvidos nesse processo, que muitas das vezes o inspetor vê algo no intervalo, no recreio, que a gente, sala de aula, não vê, que o dia é muito corrido, né? Então, como que o poder da afetividade também transforma? Então, às vezes, numa prova, né, o professor bota lá, às vezes, uma frase motivacional, ou no final você bota um desenho que a sua turma você acha que seja pertinente para aquele grupo, né? Um carinho. Porque isso, olha, é uma coisa muito simples, mas que dá uma viradinha de chave naquele estudante. É o que a gente fala da questão da afetividade, da empatia com aquele professor, que com certeza ele vai chegar lá na sua aula, ele vai prestar atenção. Então, às vezes, use lá uns minutinhos da sua aula para fazer um exercício de relaxamento, colocar uma musiquinha diferente. Então, são estratégias, né, de didática, de sala de aula, que a gente pode estar usando também para trazer essa aula diferente e o aluno estar mais atento e sentir prazer, né, de estar naquela aula. E não existe aprendizagem sem afeto, não, né? A gente que é pedagogo, a gente sabe muito bem disso, como
vários teóricos aí falam a respeito disso, inclusive Valon é um deles. A gente sabe muito bem, e eu até trouxe aqui essa indicação de livro da Marta Helves, maravilhosa. E ela fala muito sobre essa questão da afetividade no processo de educação, de aprendizagem. O quanto é importante. A afetividade, ela salva muitas vezes um aluno. Um aluno que está em depressão, um aluno que está desmotivado porque ele não tem o amparo que ele precisa, às vezes, em casa. E o professor, ele tem o poder de transformar a vida daquele aluno de tal maneira que, muitas vezes, o impacto, tanto positivo quanto negativo, ele fica marcado naquele cérebro para sempre. Te contar uma passagem rápida. Eu estava no 4º ano fundamental, estudava numa escola pública do Rio de Janeiro, e eu sempre tive um pouco de dificuldade na área da matemática. Não é minha área de satisfação, enfim. E aí a professora chegou, a sala era dividida por grupos, e a professora chamou o meu grupo para olhar o caderno. Quando ela chegou, eu não tinha feito algumas continhas, normal. E ela olhou bem para mim e falou assim: Ubatuba, que eu era chamada pelo sobrenome, que tinham 4 Ana Paulas na sala. Ubatuba, acho melhor sua mãe fazer uma saia maior, porque ano que vem essa saia não vai dar em você. Eu estava no último ano da escola, que aquela escola ia até a 4ª série primária, e, Dani, eu levei aquilo por muitos anos dentro do meu coração. Por quê? Porque ela falava assim, nossa, eu pensava, né? Se a professora falou que eu não vou passar, que a saia não vai servir, é sinal que eu vou repetir de ano. E hoje, adulta, eu entendo que aquilo ali talvez, na cabeça dela, pode ter sido uma forma de tentar me estimular. Mas que não... Pelo contrário, foi o efeito reverso. De uma maneira totalmente inadequada, né? Totalmente inadequada, né? Inapropriada. Então, assim, a gente, como professora, a gente precisa também saber o que a gente vai falar, né? Como vamos nos colocar para aquele aluno. Não é mimimi, não é isso. Mas a gente precisa realmente, é o que a gente vem falando aqui. Nossa palavra tem poder, nossa ação tem poder perante aquele aluno, né? Já peguei muitos casos em consultórios de crianças que têm dificuldade porque não têm afinidade com o professor. Porque o professor, nitidamente, deixa claro para aquele aluno que não tem afinidade com ele. Então, assim, claro, somos seres humanos, a gente sabe, a gente já foi professora, eu sou professora até hoje do ensino universitário, e a gente sabe que acontece, às vezes, de você criar uma afinidade maior com um determinado grupo de alunos, mas ali é todo mundo igual, você não pode destratar ou tratar diferente aquele que de repente você se afinou mais, ou que se afinou a você, não pode. A gente precisa criar um vínculo afetivo igual com todos, né? E olhar a todos de uma maneira onde vai além do que você está vendo ali na sala de aula, porque às vezes você olha para aquele aluno e você vê que ele não está bem. Então, o que será que está acontecendo com ele? Sabe, o aluno que tira uma nota boa sempre, a nota caiu. O que será que está acontecendo com esse aluno? Ter essa preocupação de tentar olhar além da sala de aula. Ou aquele aluno também que é sempre o aluno muito agitado, que está sempre indo contra o que você pede, né? Alguma coisa tem ali, né? Porque às vezes o professor trata de forma educada, com carinho, mas aquele tá sempre sendo o opositor ao que você fala, né? Então alguma coisa ali naquele ser humano não tá funcionando bem. Então a gente precisa ter esse olhar, né? Para tentar sempre ajudar. E saber se é uma dificuldade ou um transtorno, né? Porque muitas vezes a criança, ela tá nitidamente com uma dificuldade dentro do ambiente escolar que ela não apresenta em casa, que ela não apresenta no consultório. Tô vivendo um caso assim, né, de um paciente o qual na escola ele é outra criança, porque aquele ambiente escolar para ele não está sendo saudável por algum motivo. Então vamos investigar o que está acontecendo nesse ambiente, né? E muitas vezes é uma criança que não tem, no caso dele tem, mas às vezes é uma criança que não tem transtorno algum. Ela só tem uma dificuldade naquele ambiente porque ela não se adaptou de alguma maneira à escola. E a forma que ela tem de expressar aquilo que ela está sentindo. Sim, né? Ou está sofrendo bullying por algum colega e não sabe, então ele não quer ir para a escola porque
o ambiente com os amigos ali não está sendo saudável para ele. Então, assim, é olhar de raio-x, é radar. Sim. Né? Tá ligado, antenado em tudo que está acontecendo para tentar ajudar ao máximo aquele aluno, né? E acho agora importante, né, pra gente daqui a pouco se despedir, porque passa muito rápido. Poxa, muito. Ficaremos horas e horas aqui. Sim, sem dúvida. Mas teremos outros, faremos outros. Sobre dicas, né, de como as famílias hoje podem estimular essa geração que está tão ligada aí na tecnologia, é uma geração imediatista, como você pontuou, que tem dificuldade de esperar, tem dificuldade em lidar com a frustração. O que a gente pode fazer? O que as famílias dentro de casa podem fazer para ajudar nesse processo de dificuldade que a criança às vezes apresenta? Eu acho que o diálogo é a base de tudo, né? Então, é você sentar com a sua criança, sentar com seu filho, saber ouvi-lo, ter uma escuta ativa, né? Porque muitas das vezes, e eu me coloco nesse lugar, já fiz isso com os meus filhos, de falar assim, você sabe quanto que eu pago de escola? Uhum. Você sabe quanto que eu pago de transporte, de curso de inglês? E a criança, ela também, né? O adolescente, o ser humano, ele tem um sentimento e ele se coloca naquele lugar. Então, assim, eu acho que o diálogo é o primordial. Muitas famílias me procuram às vezes e perguntam, Ana Paula, não sei mais o que fazer, está difícil. Eu falo, gente, senta com a criança, conversa. Ela tem um poder de inteligência, de entendimento. Mostra assim, olha, quem é de escola particular, olha, é tanto que eu pago. Porque às vezes a criança, ela não tem nem noção. Uhum. Ela não valoriza, não é porque ela não sabe, porque nós pais não falamos, né? Olha, claro, você não precisa revelar pro seu filho quanto que você ganha, mas falar para ele, olha, o custo de vida é esse. Então, assim, eu acho que a criança, primeiro, através desse diálogo, através desse entendimento, e ela também precisa ter participação ativa dentro do meio familiar. Então, dependendo da idade, ela já pode arrumar o quartinho dela. Acho que onde a gente começa é pela arrumação da mochila, né? A rotina. Então, eu escuto muito em sala assim, tia, hoje eu não trouxe o livro da sua disciplina. E eu dou aula para crianças de Fundamental 1, de 6 anos até mais ou menos 12, que eu pego um pouquinho do Fundamental 2 também. E eu sempre falo para eles, mas vem cá, de quem é a obrigação de arrumar a mochila? É sua ou do seu responsável? Quem é que bota a bateria do seu celular para carregar? É você o seu responsável? Sou eu, né, tia? Uhum. Então, se ele tem a responsabilidade de botar a bateria do tablet, do celular para carregar, ele precisa ter responsabilidade para arrumar a mochila. Sim. Claro que dependendo da faixa etária, o responsável, ele precisa ir lá depois, sem a criança olhar, né, sem a criança saber, dá uma olhadinha, verifica. E esqueceu. Olha, ele não botou o livro de inglês na mochila. Uhum. Então, não é a mãe o responsável lá pegar e colocar. Mas às vezes, Paula, a mãe é que faz questão de arrumar. Sim. A mãe não deixa a criança arrumar. A gente vai tratar primeiro a família. Exatamente. Do que o aluno. Porque às vezes a mãe fala, não, eu que arrumo, porque se eu não arrumar, ele não arruma. Tá, mas se você não der a oportunidade dele arrumar, ele não vai arrumar nunca. Então, assim, hoje a mulher, né, a mulher do século XXI é aquela que trabalha fora, que é dona de casa, que tem filho, que é empreendedora. Uhum. Então, ela precisa também soltar um pouco as rédeas, né? Porque a gente, às vezes, tem esse entendimento que não, ele é uma criança, não vai conseguir. E, gente, as crianças são capazes de muita coisa, né? Então, assim, ele só precisa que a gente vá soltando a corda, né? Essa autonomia e sempre positivar. Arrumou a mochila? Nossa, que legal, viu como você é capaz? Hoje não ficou tão bem, mas amanhã vai ser melhor, eu tenho certeza. Então, eu acho que a questão da rotina, da organização, independente da criança ter um transtorno ou não, rotina é primordial. Para todos. Para tudo. Principalmente para quem tem um transtorno. Sim. Então, por exemplo, uma criança que tem TDAH é altamente desorganizada. Então, ela precisa da rotina. Então, rotina de estudos,
Rotina no dia. O que você vai fazer? Hora de estudar, hora de dormir, hora de tomar banho. Dormir. Eu sempre falo e vou sempre falar sobre a importância do sono. O sono é reparador, é necessidade fisiológica. A criança tem que dormir, dependendo aí da faixa etária, de 8 a 9 horas por noite. E tem que ter um preparo para esse sono, porque não adianta deitar e dormir e não ter um sono de qualidade. Ou deitar e dormir com o celular na mão, é isso, longe de celular, longe de televisão. É difícil, hoje em dia acho que no mundo que a gente vive é muito difícil isso, mas é possível, né? Por uma questão de reeducação mesmo. É isso, é rotina, e quando você estabelece aquela rotina, aquilo se torna normal. Vou te dar um exemplo meu, adulta, eu não dormia sem a televisão estar ligada. Televisão no quarto, televisão ligada. Eu e meu marido chegamos ao acordo de vamos tirar a televisão do quarto pra gente poder dormir melhor. Porque eu não conseguia dormir bem. Eu dormia de apagar, mas não tinha qualidade de sono. Acordava durante a noite, às vezes perdia o sono durante a noite, acordava cansada, como se eu não tivesse dormido. Já sou ansiosa, ainda sem dormir eu estrago. Então, vamos tirar a televisão do quarto. Hoje a gente deita e dorme. A gente não vai deitar, liga a televisão, aí pega no sono. Não. É deitar para dormir, é o pré-sono, é deixar o quarto escuro, é você deitar e dormir, nada de celular, nada de vou ler agora. Não, porque a criança ela precisa descansar. Durante o sono ela vai produzir hormônios que são fundamentais para a aprendizagem, para o crescimento, enfim, para o desenvolvimento. Né? E rotina mesmo, rotina de estudo, tem que ter o cantinho dela lá para estudar, com as coisinhas dela, onde ela vai sentar ali para estudar e não para desfocar com outras coisas. Evitar o excesso de telas, né? Inclusive o primeiro NeuroStarcast foi sobre isso. Foi ótimo. Então evitar o excesso de telas em qualquer faixa etária, principalmente das crianças menores. Acho que tudo isso aí já vai ajudar bastante na qualidade do aprendizado dessas crianças, né? Com certeza. Mais alguma... eu acho que a questão também, assim, das famílias estarem atentas também às questões escolares. Sim. Né? Uma coisa que eu percebo muito hoje é assim, os pais trabalham e muitas das vezes eles não estão atentos, isso é de forma genérica, né? Assim, generalizando, não estão atentos à rotina do filho. Então isso também é importante porque eu escuto muitas vezes assim, hoje eu não estudei para a prova, tanto no consultório quanto em sala de aula, né? Porque eu ainda estou nos dois ambientes. Minha mãe não me colocou para estudar. Minha mãe nem sabia que eu tinha prova. Então, assim, os pais, eles podem... Hoje em dia, a maioria das escolas usam aplicativos, né? Então... Na nossa mão tem tudo hoje, tem agenda eletrônica, mas tem aquelas crianças que precisam ainda do visual, do escrito, então usa post-it na geladeira ou no quarto, na porta do armário, onde vai ficar visível, né, para aquela criança, para que ela tenha essa autonomia e ciência do que ela vai fazer naquele dia, né? E então, assim, pais responsáveis, procurem estar atentos à rotina dos seus filhos, mesmo que você esteja no trabalho, tá preso numa reunião, né? Dá uma ligadinha, manda um WhatsApp, e aí, filho, como é que foi a escola hoje? Foi tudo bem? Porque o que a gente percebe é que muitos pais, muitas famílias, saem de casa, os filhos ainda estão dormindo, e voltam, os filhos estão dormindo também. Né? Então, assim, por mais que tenha o apoio do avô, da avó, da funcionária, mas pai é pai, mãe é mãe, né? E como que isso também tem um poder transformador na vida daquele ser humano. Então, a gente percebe que muitas das vezes aquela criança não está indo muito bem porque, às vezes, uma pequena atitude daquele responsável, né, uma presença, aquilo se faz necessário e muito transformador na vida educacional daquela criança, daquele estudante. Verdade. Gente, vamos encerrar, infelizmente. Nossa conversa foi maravilhosa. Ótimo. Ana Paula, incrível, estará aqui outras vezes, né? Com certeza. Paula, deixa seus contatos, suas redes sociais. Meu Instagram
é psicopedagoga, _Ana Paula Ubatuba. Trabalho no consultório cognitivo da unidade Vila Valqueire. Pode deixar o telefone? Pode. WhatsApp claro. é 2197 021 2966. E aí vocês me encontram na rede social, no WhatsApp. Vai ser um prazer poder estar trocando aí com vocês também. Eu atendo no consultório cognitivo, né? Eu e a Ana Paula tenho o prazer de atender junto com ela. Faço avaliação neuropsicopedagógica, intervenção com neuromodulação. Então, eu tenho o Instituto Neurostar, aqui no Recreio de Bandeirantes, e o consultório cognitivo em Vila Valqueire. Então, precisando de ajuda, de avaliação para o seu filho, só procurar a Ana Paula, psicopedagoga, eu neuropsicopedagoga. Gente, trabalhamos de forma integrada, né? Isso também. A Ana Paula faz avaliação psicopedagógica com mapeamento cerebral. Eu faço mapeamento, a gente une as informações para chegar aí uma hipótese diagnóstica mais assertiva. O nosso objetivo é trazer a forma mais fechadinha, mais assertiva para orientar cada vez mais as famílias, né? É isso aí. E trazer aquele conforto, né? Com certeza. Instagram do Instituto Neurostar. Esqueci, gente, o Instagram do Instituto. Vamos a colinha. O meu, Neuropsico Daniela Ferreira e @Instituto Neurostar. É isso. Isso, ó. @Instituto Neurostar. Isso aí. Gente, então, beijos. Até o próximo Neurostarcast. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Ai, foi ótimo.